Bom dia, meus irmãos. Tempo bom, né? Mais uma vez nós podemos vir a EBD cantando a música, né? Quando venho alegre para a EBD, né? Lembra lá da EBF? Opa, desculpa. Tô online aqui. Então, gente, nós precisamos terminar, e eu vou terminar agora pela manhã, se Deus quiser, a lição que nós começamos na semana passada, né? Sobre provações e tentações e o que isso tem a ver com a vida do crente, né? O Max já chegou já? O Max, que eu ia botar o computador aqui em cima, mas aí eu fiquei pensando, né? Ele não está sentado aqui na frente, né? O pessoal que estava aí na segunda-feira, o Max foi um grande goleiro, né? Meus irmãos, vamos orar? Pastor Gideão, que está ali, concentrado. Ora pra gente, pastor, por favor. Verdade, pai. Verdade, pai. Amém, pai. Então, gente, eu acredito que nós tenhamos precisa fazer algumas considerações sobre a última aula e daí a gente já mergulha a partir da página 129, tá certo? O Bruno iniciou há 15 dias atrás essa lição, ele falou do que se precisa fazer ou se ter como alicerce, né, para que nós venhamos a poder encarar e enfrentar algumas situações, principalmente com relação aos princípios que a Bíblia nos dá, para que nós possamos enfrentar as provações e as tentações. E no último domingo nós falamos especificamente e diretamente como se dá a tentação e a provação na vida do cristão, como nós encaramos essas situações pelas quais nós passamos. E foi dito aqui, só para a gente rememorar, né, a tentação, sempre quem traz a tentação à vida do cristão é Deus, não é verdade? É isso? Olha lá, o Iron está lá dizendo que não, eu só estou vendo se vocês estavam ligados aí no domingo passado, né? A tentação nunca vem de Deus, tá certo? A provação, sim. Né? Então foram duas coisas que nós deixamos bem sedimentados, acredito aqui, no último domingo. Né? Deus não pode ser tentado e Ele também não traz tentação na vida do cristão. As provações não, nós vimos que nós passamos por provações na nossa vida. Por várias às vezes. Mas como é que nós reagimos ou como nós nos portamos diante da provação? Será que nós nos portamos como cristãos que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem as promessas que Ele tem na sua palavra? Ou será que nós passamos pelas provações como pessoas sem atenção? Percebendo que muitas vezes aquela situação pela qual nós passamos é Deus que está trazendo a nossa vida para quê? Para fazer uma coisa que Ele quer que nós façamos sempre. É agradá-lo. É quando nós passarmos pelas provações, nós olharmos para aquilo que está acontecendo e dizermos: Deus, olha, eu agradeço a Ti por tudo que Tu já fizeste, por tudo que Tu dá de fazer e por essa situação que eu estou passando, e Deus me ajuda a passar por essa situação.
E é isso que acontece nos vários exemplos que a gente vê na palavra. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. A história está ali para que nós possamos olhá-la, lê-la, aprendê-la e praticar. Então, quando nós passamos por provações, com certeza essas provações elas são vindas do céu, nós devemos agradecer e devemos passar por elas. Já a tentação não, a tentação ela provém ou da nossa carne ou até mesmo Satanás nos tenta, e ele nos tenta para que nós possamos fazer a nossa vontade, para que nós possamos fazer muitas vezes aquilo que é mais fácil, para que nós possamos fazer muitas vezes aquilo que dá mais prazer à nossa carne. Então nós acabamos caindo em tentação. Mas Cristo foi um exemplo maior de que você pode ser tentado e você pode passar pela tentação sem cair. Como nós temos passado pelas tentações que vêm à nossa vida. Como é que nós temos olhado para aquelas situações em que nós percebemos claramente que é a nossa carne falando, que muitas vezes é o inimigo perturbando, né? A gente falou aqui na semana passada, lembro? Ele é o inimigo nos atentando, né? Porque ele é tentador e ele está, e foi um dos textos que nós lemos, como um leão rugindo e vendo quem possa atrair para cair nas suas ciladas. E muitas vezes nós também damos ouvido aos desejos e à satisfação da nossa carne, que continua ainda por aqui. Continua ainda por aqui. Então nós fomos traçando alguns paralelos, e a chamada ao verdadeiro cristão é que ele se mantenha fiel em meio às provações e também fiel a Deus e também fiel à sua palavra e também mediante as tentações. A ideia é essa. Isso é uma realidade, porque quando nós passamos pelas provações agradecendo a Deus, e quando também nós passamos pelas tentações reagindo como a palavra pede a nós estamos entendendo que há uma recompensa para isso. Uma recompensa que vem do Senhor. Uma recompensa que vem do alto. Quem sabe, talvez nós não tenhamos aqui nessa terra, mas nós temos a esperança, que é uma esperança eterna, que é uma esperança do porvir, né? Que é uma esperança que está lá, sentado ao lado do Pai, olhando por nós e nos ajudando quando nós passamos por essas provações, por essas tentações, por essas situações. E aí nós reforçamos dizendo que toda tentação ou toda aprovação não, porque a aprovação a tentação não vem da parte de Deus, mas quando nós passamos por provações, a palavra é muito clara quando ela diz, olha, vocês ainda não passaram por uma situação em que em que o Senhor não dê escape. Lembra? O pastor fechou. No finalzinho da aula ele falou, olha, há escape sim. Mas por que há um escape? Ou quando nós escapamos? Ou quando nós estamos diante de um caminho que é mais, eu não diria fácil, mas quando você talvez esteja mais preparado para escapar da tentação. Há algumas tarefinhas, né, ou algumas coisas que nós temos que observar dentro da nossa vida e no nosso cotidiano para que a gente possa, mediante as tentações, conseguir escapar. E aí é o que a aula de hoje vai nos falar. Deus nos prova para desenvolver em nós um caráter, a semelhança de Cristo, e muitas vezes nós passamos por tentação para que nós também estejamos buscando mais a Deus. O cristão, ele tem que ter sempre isso. O verdadeiro cristão, ele tem que sempre lembrar disso na sua vida. Como é que eu tenho reagido quando passo por situações de provação e quando passo por situações de circunstâncias em que eu sou tentado pela minha carne, pelo meu inimigo. Então, meus irmãos, nós podemos, com a misericórdia de Deus e com a graça que Ele derrama sobre nós, em sempre estar ao nosso lado para nos socorrer, passar pelas provações e pelas tentações. Tá certo? Não com o espírito triunfalista. Aqui nós não estamos falando de super
cristãos, nem super-heróis, mas com humildade. Humildade sabendo que em nós, por meio de nós e através de nós não conseguiremos vencer essa tentação e será muito mais difícil passar pelas provações. Então não sejamos, porque agora eu já sei, a provação vem de Deus, a tentação vem do inimigo, então agora eu já vou... Não. Se humilhe sempre. Esteja sempre debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele possa te ajudar quando você estiver passando pelas duas situações. Tanto pela provação como pela tentação. E isso foi o que Jó fez. Foi isso que ele fez. Porque foi provado e também foi tentado. Lembra o pastor falou aqui na segunda-feira? Quem estava aqui na segunda? Né, que a mulher dele foi lá tentar ele para ele não... Ele amaldiçoar o teu Deus e morre. E os outros lá, tu tem pecado. A galera, ele estava passando por uma situação. E mesmo assim, ele passou pelas duas situações de uma forma humilde. E esse deve ser o nosso papel, enquanto cristãos verdadeiros. Que é diferente, meus irmãos. A gente, às vezes... a gente brinca no sentido de observar, mas a gente deve passar pelas situações de provação glorificando ao nosso Deus. Mas que isso não seja para nós motivo de acharmos que nós somos... não traga a nós soberba também. Nós sejamos humildes quando estivermos passando por situações tanto de provação e principalmente nas situações em que nós estejamos passando por tentação. Mas aí, meus irmãos, feito essa retrospectiva, a gente mergulha a partir da página 129 para falar um pouquinho sobre os passos práticos para alcançar uma mudança bíblica. Então nós sabemos que iremos passar por provações, iremos passar por tentações, mas o que eu preciso fazer agora? E agora é comigo, porque o finalzinho da lição ali, da primeira parte, ali na página 127, agora eu não estou encontrando aqui no meu papelzinho, mas ele vai falar, olha, há situações que vai depender da nossa postura, principalmente quando nós estivermos passando por tentação. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, existem passos práticos para você mudar a sua perspectiva quando você passa por situações de tentação, tá certo? E aí ele diz ali pra gente, olha, efetuar mudança bíblica na própria vida requer oração e ação com propósito definido. Então, nós duas coisas que são, ou duas coisas práticas na vida do cristão, para que ele comece a reagir de forma diferente quando ele passa por momentos de tentação, ou por circunstâncias de tentação, é que ele precisa orar. A primeira ele está dizendo ali pra gente que ele precisa orar. E a segunda, ele precisa agir de alguma forma. E às vezes a ação ou a atitude ela é de escape, é de fuga, de não estar ali naquele meio, tá certo? Às vezes é de recusar um convite, né? Às vezes é de deixar alguém chateado com você, né? Revoltado. Poxa, mas por quê? Pois é, por quê? Porque eu estou aqui agindo de forma prática para não cair em tentação. E caindo em tentação, não acabar pecando. Tá certo? Então ele vai dizer, olha, você precisa agir, você precisa se mover e ao mesmo tempo você precisa orar. E o texto de Mateus 7:24, ele diz o seguinte, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu essa casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Romanos 6, 12 e 13 vai dizer, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. 1 Tessalonicenses 5,17. Orem continuamente. Vocês observam que há alguns verbos aí. Então diz, olha, não permitam, ofereçam. Ele está dizendo, ó, são coisas que dependem de nós às vezes. Depende de nós. Você ofereceu o seu corpo, ele está dizendo, ó, às vezes você se coloca em situações, você age em favor da tentação.
E ele está dizendo assim, olha, presta atenção, você não é mais dessa forma. Então, há alguns princípios aqui, ou alguns passos práticos que precisam ser dados na vida do cristão para que a gente saia desse ciclo. Cai em tentação, cai na tentação, volta, se arrepende. Não estou dizendo que a gente não tem que se arrepender, mas aí você vai de novo, se coloca em situações perigosas, cai na tentação, peca e se arrepende de novo. Então, ele está dizendo, olha, não ofereçam mais, mas se ofereçam a Deus. Ajam de forma correta. Aonde que está firmado? Onde que estão os princípios? Lembra que o Bruno fala na primeira parte da lição? Você vai precisar colocar a sua vida baseada em alguns princípios para que quando você passa pela tentação, você consiga o escape de Deus. O escape de Deus. Meus irmãos, eu tenho agora esses dias mais um pouco tido contato com esse material. Esse material é muito bom, porque ele vai te... Eu sempre digo, né? A gente falou aqui, ele vai te microafinando, né? Ele vai te apertando, você vai dizendo, olha, por quê? Porque quando você começa a olhar para a sua vida, e você, eu olho assim, puxa vida, quantas vezes eu caio em algumas situações por não observar princípios que estão definidos de forma muito cristalina na palavra. Então, 2 pontos aqui, meus irmãos. Para que você dê passos práticos, você precisa desenvolver uma vida de oração. Uma vida de oração mais... assim, é bem fácil a gente definir, se a gente tem... Definir, eu digo, meus irmãos, não para você se comparar, né? Eu podia achar bem tranquilo, quero me comparar minha vida de oração com a vida do pastor João Versi. Primeira coisa que eu faço, mando uma mensagem, aí pastor, tá orando, né? Só para saber se ele está orando ou não, aí eu mando para o pastor Gideão, aí eu mando para o Diego, né? Poxa, o pastor não está orando, eu também vou ficar aqui na minha, não vou orar. Mas é muito fácil eu definir a minha vida de oração quando eu pego, e eu sempre falo isso, a gente tem oportunidade lá no grupo de vida, quando eu pego a minha agenda. Você já fez sua agenda do seu dia? Você já parou para fazer sua agenda? Né? A gente acorda, aí toma café, eu pelo menos, eu tomo café, aí né, agradeço pelo café, né? Aí eu vou para o trabalho, aí eu pego minha filha na escola, aí eu almoço, aí eu dou uma carreirinha, aí eu volto para o trabalho, aí 18 horas eu volto para casa, aí eu dou a janta da minha filha com a Ed, aí a gente vai... Tá vendo a agenda? É muito fácil a gente definir a agenda. Só que dentro dessa agenda, cadê o meu tempo de oração? Então pense aí na sua agenda. Como é que está a sua agenda? Porque o que ele está dizendo aqui? E meus irmãos, eu tenho certeza. Ele está dizendo assim, orem continuamente. Peçam a Deus continuamente que esteja com você. Será que na sua agenda tem entrado essa opção, ou na verdade que não é nenhuma opção, é uma ordem? Orem continuamente para que você consiga definir passos práticos para mudar a sua postura diante da tentação, ou não? Ou dentro da minha agenda, eu entendo que a oração ela pode ficar para o último horário, naquele horário em que a gente está super com vontade de orar, né? Não, a gente está super cansado. Então você dá, Senhor, muito obrigado, e aí você já, se for lá de joelho, você já cai do lado da cama, né? Então como é que está a nossa vida de oração para que a gente possa responder de forma correta quando nós passarmos por situações ou circunstâncias tanto de tentação como de provação? Será que na nossa agenda a gente tem um horário lá definido? O pastor conta uma história muito interessante, aquilo bateu muito em mim, que aquele irmão, lembra que ele bate lá na porta e a mulher dele vem, olha, agora ele não pode atender. Por quê? Ele está doente? Está fazendo? Não, ele está orando. E o pastor desce uma ladeira lá de não sei quantos metros, porque o irmão tinha um horário definido ali para orar. Meus irmãos, eu não estou falando aqui que nós devamos ser igual aos muçulmanos, que tem. Não é isso. Mas nós precisamos, para desenvolver passos práticos para a mudança, de uma vida de oração mais efetiva. Mais efetiva. Então, ali as 2 palavras são oração e ação. Então, há algumas situações, como o texto nos destaca aqui, o texto principalmente de Romanos, que a gente não deve se oferecer. Então, há lugares em que a gente não deva estar, há pessoas com que a gente não deve estar sozinho, né? Para que não dê oportunidade, para que dali em diante se desencadeie uma série de situações em que vai te levar, infelizmente, a pecar. Né? Há pessoas com que você não deva fazer contratos.
Por quê? Porque aquela pessoa não preenche alguns requisitos que são importantes para o cristão. São essenciais para a vida do cristão. E que são essenciais para que você não se envolva ou não esteja em situações de tentação e venha a cair. Meus irmãos, a Bíblia é muito clara com algumas situações nossas, com relação ao cristão. Né? A gente tem uma boa parcela da juventude aqui, temos irmãos aqui também, então há situações que a gente não deve se oferecer a essas circunstâncias, principalmente com relação à nossa pureza sexual. Então, para que nós não estejamos sendo tentados, é uma área que atenta mesmo, né? Então não se coloque em situações assim, não ofereça os seus corpos, os seus membros para essas coisas. Né? Outra situação, a gente é tentado a casar também, e eu tenho que fazer aqui, confessar o meu pecado, e eu caí nessa tentação. Quando eu casei com a Edilene, ela não era cristã evangélica, e isso para mim foi muito, 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 muito difícil mesmo. Foi um tempo assim, em que Deus Ele teve misericórdia de mim. Eu sempre digo isso, ele teve misericórdia da minha vida, porque ele atraiu também a Edilene. Então, mas a Bíblia é muito clara. E eu usava justificativas das mais variadas. Não, ela é uma boa pessoa. Não, ela é, meu Deus do céu. Né? Paga o imposto de renda dela, é correto. Né? Ela não bebe, não fuma, nunca matou ninguém. Entendeu? Não engana, é uma boa filha. Cozinha maravilhosa bem. Poxa vida, rapaz, uma casa... Minha mulher dá aula na mulher que faz a faxina lá em casa, na época, né? Ela dava aula, ela morava na casa do irmão dela, ela dava aula de faxina para a faxineira. Então, tô bem. Mas a Bíblia dizia claramente, Cédric, alerta. Não é para você se colocar sob julgo desigual. E eu lia e não agia. Entendeu? E graças a Deus que tiveram as orações da minha mãe, do meu pai, né? A misericórdia do Senhor. Mas são situações em que a gente se coloca, é isso que ele está dizendo para a gente aqui, gente. Vamos estar atento a essas coisas. Né? Meus irmãos não precisam nem comentar, né? E aí você entra numa espiral. Você começa a ter um relacionamento e aí isso vai desencadeando uma série de outras coisas, você vai se envolvendo. Por quê? Porque dificilmente, eu estou abrindo aqui só o parênteses, dificilmente quando a gente ama alguém, a gente procura os defeitos, né? A gente destaca as qualidades, as virtudes, né? E aí usa essas virtudes para justificar o seu pecado. E é isso que ele está dizendo, olha, escute o que a palavra diz. Tenha um tempo mais de qualidade com Deus. Mas vamos avançar, porque agora nós estamos dando os passos práticos para que a gente possa passar pelas situações de tentação e provação. Então ele vai esmiuçar ali a primeira parte, na página 129, que é atenda de imediato a sua necessidade de mudar biblicamente. E o Salmo 37, 27, ele vai dizer o seguinte, desvie-se do mal e faça o bem. Desculpa, e você terá sempre onde morar. Né? O primeiro texto que ele destaca aí foi esse, eu destaquei também um texto de Romanos 6, 1 a 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, meus irmãos, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma nova vida. Ele está dizendo para a gente, olha, você precisa mudar, você precisa alterar a sua vida, porque você não vive mais como você vivia. Então há uma necessidade de você mudar biblicamente. Mas a mudança, meus irmãos, ela é bíblica. A palavra-chave ali é biblicamente. Para eu mudar biblicamente, eu preciso ter contato com a Bíblia. Porque como é que eu mudo biblicamente tendo contato com bioquímica, com farmacêutica, com arquitetura? Não que isso não seja importante para as nossas vidas, com enfermar, não, com os livros. Não, ele diz que é para mudar através da Bíblia, com a Bíblia. Então, para eu mudar biblicamente, eu preciso estar dependente da palavra. Né? Primeiro ponto ali, e ele fala muito claramente,
peça sabedoria a Deus, né? Pontuar lá, ó, peça sabedoria a Deus. Tiago 1,5 diz o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1,5. Quantas vezes nessa semana, o quantificar, meus irmãos, ele é importante, ele é bom só para a gente fazer aquele exercício mental. Tá? Não é aqui o irmão Sérgio está lá cobrando quantas vezes e né? De novo, ora de novo. Não é isso. Entendeu? Não é isso. Entendeu? Mas o quantas vezes aqui é para a gente ficar atento. E se a conta for zero, aí tem problema. Vocês entenderam? Então, quantas vezes essa semana eu pedi para Deus para Ele me fornecer ou dar a sabedoria que vem do alto, muitas vezes para passar por uma situação. E aí a interrogação para aí. Eu não quero saber. Aí o Smile lá vai levar. Não, irmão Sérgio, olha, eu pedi 5 vezes. Aí o Kaique, não, eu pedi 10 vezes sabedoria para passar por 10 tentações. Eu digo, pô, meu irmão, você está passando por 10 tentações, tá feio. Entendeu? Então, aqui a ideia é, puxa vida, será que eu em nenhum momento na minha vida devocional, na minha vida cristã, durante esse tempo que eu passei essa semana, eu não pedi sabedoria a Deus para nada? Então ele está dizendo, olha, peça a Deus que dá de forma gratuita. Então quando você se depara com uma situação de tentação, como é que você reage? Será que você tem pedido a Deus sabedoria para passar? É isso que ele está fazendo. Então um primeiro passo prático é, peça a sabedoria a Deus. E isso tem que ser uma coisa sincera, verdadeira. O segundo, que é o B lá, que ele fala para nós, é o seguinte: esteja sujeito ao Espírito Santo que habita em você. Coloque-se sob o controle do Espírito. Coloque-se sob o controle do Espírito. E João 14, de 15 a 18 diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Meus irmãos, precisamos nos submeter ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus aqui, João afirma, compelido pelo Espírito de Deus, dizendo assim, olha, o mundo não conhece, vocês conhecem. O mundo não conhece o Espírito. Vocês conhecem o Espírito. O Espírito habita em vocês, eu não vou deixar vocês só, eu vou mandar um ajudador para vocês, para que quando vocês passem por essas situações, principalmente de tentação, o Espírito possa os auxiliar. Mas, o problema é o mais. Quase sempre nós somos rebeldes e esquecemos que o Espírito está em nós. E assim, trazendo às vezes, ele só, assim, eu não sei nem se pode, mas Senhor me perdoe, né? Às vezes ele está nos estapeando, dizendo, presta atenção, e a gente não atenta. O Espírito que está em nós. Por quê? Porque a gente não faz o que ele está dizendo aqui, ó. Se sujeita. A cerviz, às vezes, ainda é dura. E a gente não quer escutar. Passos práticos. Precisamos dar passos práticos em direção a fazer o que Deus nos quer, ou a passar por uma mudança bíblica. E ele diz aqui, em Efésios 5, para a gente não se embriagar com vinho, mas deixar-se encher pelo Espírito Santo. Né? Então a gente precisa ficar muito, muito, muito atento, para que nós venhamos nos submeter ao Espírito e passar por essas situações de tentação, buscando nos sujeitar a Ele. No ponto C, ele vai falar, faça uma autoavaliação e uma lista, como você tem falhado em pensar, falar e agir de modo bíblico. Estas são as coisas de que você deve se despojar, conforme mostra a palavra de Deus. Eu marquei aqui, mas não marquei ali? Não. Marquei lá também, ó. Faça uma autoavaliação e uma lista. Aí eu destaquei o texto de Colossenses 3, de 8 a 6. Por que o de Colossenses 3, 8 a 6? Porque o de Colossenses 3, de 8 a 6 tem uma lista. E ele diz ali para fazer uma lista. Então ele fala lá em Colossenses 3, de 8 a 6. Mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar.
Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. É uma lista. Você deve deixar a ira, você deve deixar a indignação. Essa é uma das listas, né? Você deve deixar a maldade, você deve deixar de falar mal dos outros, você deve deixar de falar, ter uma linguagem indecente, tá certo? Você deve deixar de mentir. São coisas práticas. É prático, né? Então ele diz, quando você faz, eu não minto, eu não roubo, eu não falo mal dos outros, mas eu adultero. Puxa, tá na minha lista lá. Então, vou fazer uma mudança bíblica. A Bíblia diz que é para eu não fazer isso, então automaticamente eu vou obedecer a palavra. Então ele está dizendo aqui, haja de uma forma, dê passos práticos em direção oposta às situações de tentação. Ou quando você passar por ela, como você vai reagir. No ponto D, confesse ao Senhor o seu modo de agir, não bíblico. E ali, tem um destaque. Eu não coloquei, mas na apostila diz assim, pensamentos, palavras e ações. Como é que tem sido o meu modo de viver não bíblico? Será que eu confesso? Algumas semanas atrás, eu tive o privilégio de estar aqui com os irmãos no culto de oração. E aí, no culto de oração, a gente ora, né? A gente vem para orar. E uma das lembranças que nós trouxemos aqui é que nós muitas vezes esquecemos de confessar os nossos pecados. Fazer orações de confissão. Né? Nos colocar diante de Deus dizendo, olha, Deus, eu realmente, nessa área da minha vida, eu tenho pecado, eu tenho caído, eu preciso da tua misericórdia. E é isso que ele fala em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí ele continua dizendo, olha, você precisa de atitudes. Você precisa orar e você precisa ter atitudes. E ele vai falar para a gente, faça uma lista, como a gente falou, de pensamentos, palavras e ações substitutivos, de acordo com a Bíblia, e com as quais você deve se revestir. E aí nesse ponto eu peguei uma outra lista, que contrapõe a lista de Colossenses. Eu peguei a lista de 2 Pedro 1, de 5 a 8, que diz o seguinte, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, meus irmãos, não adianta só existir, precisa crescer na nossa vida. Fé, virtude, domínio próprio, isso são coisas que são adquiridas com o exercício. Com o exercício. Então ele diz, olha, tem fé? Tem. Então vamos trabalhar para aumentar a fé. Vamos batalhar por conta disso. Isso é uma lista prática. Elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Os irmãos, se essa lista que é colocada aqui pelo material crescer na nossa vida, é muito difícil você não ser produtivo ou você ser inoperante. Se você tem fé, se essa fé é acrescentada em você a cada dia, com a sua busca na palavra por uma mudança bíblica, com certeza isso vai te levar a ser mais operante, né? Estar mais preocupado em obedecer, em fazer a vontade do nosso Deus. Então, 1 Pedro 1, de 5 a 8, ele faz uma lista que é que vai de encontro à outra lista lá de Colossenses 3:8, que são coisas que nós não devemos desenvolver na nossa vida. Então, aqui vocês observam que há passos práticos para que nós possamos, diante daquelas situações que foram colocadas inicialmente, nós possamos fugir. Isso. Vamos lá. E aí ele vem para o F lá. Eu até botei ali de maiúscula, que eu coloquei, desenvolva um plano básico para viver diariamente uma vida transformada. Faz alguns anos eu já não estudo mais para concursos, né? Algum tempo na minha vida eu estudei, hoje já não estudo mais. E quando a gente estudava, eu com a Edilene, né? A gente tinha um planejamento.
tinha um planejamento, tinha um plano para que a gente conseguisse alcançar alguns objetivos que a gente esperava naquela época alcançá-los. Então havia um plano básico. É isso que ele está sugerindo ali. Faça um plano básico para você viver uma vida diariamente, ou uma vida que te leve a uma transformação bíblica. Eu dei só o exemplo dos concursos, mas isso é para qualquer área. Se você trabalha, eu trabalho com uma área que você precisa sempre estar antenado ou observando o que tem acontecido, e a gente tem lá um planejamento para que a gente possa, no que eu trabalho, sempre estar na vanguarda, né? Sempre estar com tecnologia de ponta, coisas que estejam assim, sendo atuais, ferramentas que possam auxiliar no nosso trabalho de forma atual. Então lá nós temos um planejamento. Da mesma forma, meu irmão, nós precisamos planejar a nossa vida diária para que a gente possa ter a nossa vida transformada, para que a gente possa crescer, não simplesmente viver, né? Mas crescer também. Efésios 2:10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. E aí vai continuar, Efésios 4:1, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E ele fecha com Efésios 4, de 25 a 32. E esse eu vou ler, meus irmãos, porque ele é bem interessante. Portanto, cada um de vocês, plano ali, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos são membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, glutonaria, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aí, meus irmãos, algumas áreas, e a gente para aqui para pensar como está a nossa vida em determinadas áreas que esse texto elenca. Né? Será que nós temos sido muito iracundos? Né? Será que nós temos mentido? Será que nós não somos ladrões? Então ele está dizendo aqui, olha, faça um plano básico para você mudar a sua vida. Encare isso de uma forma que você possa dar passos práticos para que essas atitudes ou essas circunstâncias não se repitam na vida de vocês. Isso aqui eu fiquei pensando há um bom tempo, quando eu estava meditando na lição, porque isso é uma verdade na vida do cristão. Nós normalmente não organizamos a nossa vida para que o que é essencial, para o que é necessário, o que é fundamental, esteja em primeiro lugar. A gente sempre deixa para o segundo escalão, para uma segunda área da nossa vida, para um segundo momento, o que é mais importante, que é o crescimento na vida espiritual, para que quando nós nos deparemos diante de certas circunstâncias, nós possamos estar calcados, alicerçados na palavra, para que a nossa casa possa estar realmente sobre a rocha e para que nós não venhamos a cair naquela situação de tentação. Passos práticos para alcançar. Precisamos agir, meus irmãos. E aí ele vem destacar o primeiro passo prático, que é a oração, e está lá em Filipenses 4, de 6 a 7. Deixa eu ver se eu estou ali com o slide, está, oração lá. Então, a lista, o plano básico. Primeiro ponto, primeira ação do plano lá, oração. É isso que ele nos convida. Ele está dizendo para a gente, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6. Até quando a gente colocar as nossas súplicas diante de Deus, nós devemos dá-las com ação de graças, né? Então aqui ele diz, olha, você vai apresentar as suas súplicas a Deus, apresente com ação de graça. Apresente agradecendo.
Então, o primeiro ponto do plano básico para que haja, ou para que você dê passos, para que você tenha uma mudança, e essa mudança seja uma mudança bíblica, é a oração. O segundo, estudo das Escrituras, especialmente para encontrar o que a palavra de Deus tem a dizer sobre as mudanças necessárias em sua vida. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Eu botei aqui destacar aqui no meu, na lição quando eu estava fazendo. Estudo das Escrituras. Então, primeiro ponto, devemos orar, buscar a Deus em oração. Segundo ponto, precisamos estudar a palavra. Precisamos estudar as Escrituras, né? E pode ser chato, pode ser, eu acredito que se Deus me conceder vida, eu ainda vivo aí mais uns 40 anos, né? Então, e se Deus quiser eu voltar aqui com os irmãos, né? Se Ele não mudar os planos, né? E vocês vão continuar, se Deus quiser, escutando. Faça o devocional. Faça o devocional. Pensou 40 anos, né, meus irmãos? Faça o devocional. Meu Deus do céu, faça. Mas isso aqui é um estudo da palavra. Aí vamos para a situação agora extrema. Eu não suporto a hora silenciosa. Olha que situação extrema. Estou no extremo, né? Só para ver se os irmãos estão aí. Se o irmão, como é o nome do pastor? Pastor, pai do Rendel, cara. Cadê o Rendel? Teu pai, como é o nome do teu pai, Rendel? O pai do Rendel era o... Meu irmão, eu estava na frente dele lá na Semana Batista, ele era o primeiro que batia a palma, meu irmão. Ele estava mais ligado que todo mundo, né? Então, estou só dando uma acordada aqui no pessoal. Tá certo? Então, vamos lá para aquela situação mais extrema. Você não gosta da hora silenciosa. Tudo bem. Mas você não pode não gostar, você pode até não gostar da hora silenciosa, mas você precisa estudar a palavra. Ah, não, é porque usam o devocional da hora silenciosa, então eu não vou ter tempo de devocional. Porque lá na igreja é um que eu não gosto, então eu não vou fazer. Como? Como isso na vida de um cristão? Não tem condições, você precisa estudar a palavra, é isso que ele está dizendo, para que você possa ter. Você está aprovado, né? Ou que palavra, não é não, Tayla? Passou na OAB, não é não? Eu tive um amigo que fez 7 vezes. Meu amigo, quando ele passou, ele estava aprovado, parecia que era a primeira vez, que ele tinha sido o primeiro. Porque ele foi aprovado. Você entende? Então ele está convidando a gente aqui para estar aprovado. Então como é que eu vou estar aprovado se eu não estudo a palavra? Ainda que eu não goste, que eu acho difícil, da hora silenciosa do devocional. Vocês me entendem? Um plano básico para que você possa ter mudanças bíblicas, como de uma mudança bíblica, é que você ore. Segundo, você estude a palavra. Terceiro, você memorize as Escrituras, né? Como Salmo 119, 11 diz, guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, assim, eu sempre falo, né? Hoje é mais difícil, mas a gente já consegue decorar a palavra. Esse material, ele nos leva a ter um tempo de decoreba lá, para que a palavra esteja entrando, para que no momento que nós passarmos por situações, a gente consiga lembrá-la. Então, primeiro, ore. Segundo, estude a palavra. Terceiro, memorize as Escrituras. Abstenção de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22, eu acho que eu coloquei aqui. Afastem-se de toda forma de mal. Então eu oro, eu estudo a palavra, eu decoro a palavra e eu fujo e me afasto de toda forma de mal. Eu preciso me afastar de tudo aquilo que é mal. Se você tem contato, ou se eu tenho contato com alguma coisa, meus irmãos, que é mal, eu devo me afastar. Então ele está dizendo aqui, olha, você tem um plano. O pessoal da administração tem lá 5H, e os planos de ação, ele tem lá 5H, 2P, é um negócio assim. Esqueci lá o nome. Então ele tem um plano, e nesse plano ele vai dizendo algumas coisas que você tem que fazer para atingir determinado objetivo. O autor aqui está dando indicações para nós de coisas que nós precisamos ou atitudes que nós precisamos tomar para que nós possamos mudar de forma bíblica, principalmente diante da tentação que vem à nossa vida e que a nossa carne traz. Primeiro, orar. Segundo, estudar as Escrituras. Terceiro, memorizar a palavra. Quarto, ele diz assim, abstenha-se, ou abstendo-se, ou abstenção de toda forma de mal. Se há mal,
saia dali. Se você sabe que aquele é um caminho de perdição, fuja dali. Se você sabe que aquela companhia é uma companhia que vai te levar a cometer pecado, não esteja junto. E não tem como não falar do devocional. Amputação radical. Para você que não gosta da hora devocional, da hora silenciosa, lá vai. Amputação radical. Lembram da amputação radical? Isso é amputação radical. É nós nos afastarmos, nos abstermos de todo tipo de mal. O mal na nossa vida, ele não pode ser, a gente não pode estar tendo todo o tempo contato. Meus irmãos, se tem um canal que te corta o canal, entendeu? Se tem alguma coisa que você tem contato, encerra aquilo. Por quê? Porque você está definindo aqui uma mudança bíblica. A Bíblia está dizendo, olha, afaste-se do mal. Afaste-se do que te leva ao mal. E ele está dizendo assim, não é nem afaste-se, abstenha, né? É para não ter contato mesmo, é para... Não vai nem no branco, nem no nulo, né? É não ir lá na sessão, não é isso? A abstenção, na hora do voto, a gente nem vai lá. Então não é para ter contato lá não, cara. Se vai te levar a fazer o mal, pula fora dessa barca e que isso esteja no teu planejamento aí para mudança. Obediência a Deus em tudo. Obediência a Deus em tudo. Deixa eu só me localizar. F3... Isso. Porque nisto consiste o amor, porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5,3. Se você ama a Deus, você busca obedecê-lo. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Se você ama a Deus, você busca obedecê-lo. E você busca obedecê-lo para que você não obedeça a sua carne. Que é isso que ele coloca lá em Tito 2,12. E ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quando eu amo a Deus, eu obedeço a Ele. E quando eu obedeço a Ele, Ele me ajuda nos momentos em que eu passar por situações em que eu vá me submeter a paixões mundanas ou que eu vá ser infiel ou impiedoso. Item 6, comunhão, ou passo 6, ou ponto 6 aqui, para que eu possa desenvolver um plano básico para um viver diário de uma vida transformada. Comunhão, adoração e ministério do corpo de Cristo com constância e fidelidade. Meus irmãos, aqui nada mais é do que o Vinícius falou para a gente, ministério da presença. Comunhão, adoração e ministério no corpo de Cristo. Você precisa estar no corpo, você precisa passar pelo corpo, estar ligado ao corpo. Para quê? Para que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4,10. Como você vai viver, ou como você vai exercer o seu dom de servir aos outros, se você não estiver no corpo? E eu não estou falando, meus irmãos, quando nós fazemos ou temos atividades fora da igreja, né? Posso dar um exemplo? Posso. O irmão já é assistente social, então ele vai servir, eu acredito, aos outros. Né? Ele já vai ter aquele trabalho de assistência social. Já é enfermeiro. Então não, ele não está falando aqui, ele está dizendo, olha, você precisa participar do corpo. Você precisa saber o que acontece no corpo. Né? A Bíblia, ela usa essa... não sei se é uma metáfora, mas ela usa essa comparação com o corpo para justamente dizer isso, olha, você precisa estar ligado ao corpo. Quando você não está ligado ao corpo, você não tem como exercer os seus dons no ministério. E eu acredito que é isso que ele está dizendo. Então, esteja participando do corpo de Cristo, do ajuntamento, da congregação, entendeu? Esteja presente, entendeu? E também tem um outro lado. É aqueles que percebem que determinado irmão não está presente, você não precisa mandar uma mensagem para o pastor Joveci ou para o pastor Gideão, né? Pô, pastor, eu senti falta do Esdras, o que está acontecendo? Não, uma ligada para o Esdras. E aí, Esdras, meu irmão, vamos voltar mais para perto da brasa aqui, que o negócio está... Não é o caso do Esdras, claro, né? O Esdras é, inclusive, filho de pastor. Filho de pastor, pastorzinho, claro, todo mundo sabe disso. Será que quando a gente era criança, né? Mas não é isso, irmão, você sentiu falta do irmão, dá um toque, pergunta, entendeu? Por quê? Você está exercitando o dom, ele faz falta no corpo, né? Então esteja atento a esses detalhes, né? É bom a gente estar, porque isso assim demonstra que a gente tem o senso de corpo, né? Porque não, o irmão sumiu 1 ano.
Aí o irmão apareceu, o irmão disse, meu irmão, vocês nem sentiram falta de mim, eu fiquei 1 ano sumido. Eu falei, rapaz, é mesmo, olha, tem 1 ano que eu não te via. Como assim? Entendeu? Não tem... Precisa estar no corpo. E também, claro, meu irmão, você passou 1 ano sumido, você também não está numa, vou usar uma expressão mais atual, uma vibe boa aí com os irmãos, né? Passou 1 ano servindo na igreja, se eu nem se dar um recado, dizer, olha, eu viajei, mudei para Noruega, fiquei 1 ano lá, não, irmão, sumiu 1 ano. Então, assim, é dos dois lados, para que nós possamos exercer o que ele fala aqui, que é o dom de estar no corpo, e também nós possamos crescer. E aí ele continua. Faça uma autoavaliação bíblica contínua, né? Fique se autoavaliando, olhando como está, lidando com pensamentos, palavras e ações. Como é que eu tenho reagido, no que eu tenho pensado, como é que eu tenho me portado diante de algumas coisas. É isso que ele está falando aqui. Então, meus irmãos, há passos, há um plano para você fazer uma mudança bíblica. Não é assim, acordei hoje, vou mudar, não. Você precisa orar, você precisa estudar a palavra, você precisa estar no corpo, entendeu? Para que a sua vida passe por mudança. Não é uma coisa estática, né? Parei lá, sentei, como é da biologia, não é por osmose, né? Se fosse por osmose, tem uns pastores mais... Não, pastor Joveci, claro, não. Mas os pastores mais antigos, ele pegava a Bíblia e sentava no irmão por osmose, né? Pronto, entrou na cabeça, já foi. O pastor Joveci não faz isso, ele faz com uma perna manca, que é muito mais, né? É muito mais pesado. Mas aqui ele está dizendo isso para a gente. Ó. Avalie o que você tem pensado, no que você tem falado, como é que você tem agido na sua vida. Entendeu? Para que você possa passar por uma mudança prática. E aí, meus irmãos, ele é prático nesse momento porque ele faz algumas perguntas. Tá, cheguei lá no final. Só para a gente acompanhando lá, ele faz algumas perguntas lá. É a continuação da autoavaliação ali, aí ele pergunta ali e responda. Quando você começa a observar no que você pensa, você começa a observar e fazer uma autoavaliação das suas atitudes. E quando você começa a fazer uma autoavaliação do que você fala, ele te convida no material a responder as perguntas. E essas perguntas elas devem viver na mente do cristão verdadeiro. E a primeira pergunta é proveitoso? Em outras palavras, contribui para o desenvolvimento de um caráter piedoso ou ajuda no cumprimento de uma responsabilidade bíblica em minha vida ou na vida de outros? Isso é proveitoso? O que eu vou fazer é proveitoso? Primeira pergunta. É algo que está de alguma forma me controlando? Então aquela atitude, aquela ação, aquela palavra é algo que me controla? Eu tenho que começar a observar isso. A terceira pergunta, é uma área de fraqueza espiritual, uma pedra de tropeço em minha vida? Terceira pergunta. Quarta pergunta, pode levar outro crente em Cristo a tropeçar? Será que você não é pedra de tropeço também na vida de outra pessoa ou de outro irmão? Comece a se perguntar, edifica os outros, ou melhor, expressa amor bíblico? Aquilo que eu faço, aquilo que eu penso, aquilo que eu digo? Glorifica a Deus, meus irmãos, aquilo que eu estou fazendo? Mediante esse inquérito, né? Essa inquisição aqui que ele faz, uma inquisição válida, uma inquisição boa, uma inquisição que prescruta o teu coração e começa a te perguntar, cara, o que eu tenho pensado? Será que eu não tenho levado naquele meu telefonema, naquela minha mensagem, naquela minha atitude, naquela minha palavra, um irmão a pecar? Será que eu não tenho servido de pedra de tropeço para outra pessoa? Ou será que aquela atitude, aquela forma como eu reajo diante de determinada situação não tem sido de pedra de tropeço para eu mesmo? Para mim mesmo? Então é isso que ele está dizendo aqui. Está dizendo, olha, veja no que você está pensando. Veja no que você está, da forma como você está agindo e no que você está falando. São perguntas que devem estar... Isso aqui, meus irmãos, é o mínimo que a gente precisa fazer quando nós estivermos diante de situações de tentação. É dessa forma que eu acredito, muito bem feito aqui, que a nossa ortopraxia, né, deve ser, né, a nossa prática. Não pode ser diferente. Mas para que eu consiga, diante dessas situações, responder essas perguntas de forma sincera, de forma afirmativa, eu preciso fazer aqueles passinhos antes do plano, né? Orar mais, ler mais a palavra,
ter mais contato com a palavra para que eu possa meditar mais na palavra, sempre me autoavaliar, tá certo? Para quando eu, puxa, não, aqui é pedra de tropeço. Como é nossos irmãos lá pentecostais têm? É cilada, como é? Laço, né? Laço, não é laço? Os irmãos que já andaram aí, eu já andei também, mas assim, eu não andei muito, mas já andei meio por lá. Então, isso é laço, irmão, é laço. Entendeu? Então a gente fica ligado quando aquilo é um laço, às vezes. Né? Porque o laço ele pega e quando ele pega mesmo, acaba cai. Né? Então tem que ficar bem ligado. Tá? Todo mundo está entendendo? Tá? Quando alguns anos eu fui professor, né? Professor mesmo, professor de escola, né? E aí eu tinha para manter os meus, naquela época eram meus alunos acordados, eu perguntava sim ou não. Cara, os caras estavam para me bater, que era de 10 em 10 minutos, sim ou não? Aí o cara, sim ou não? Aí eu assustava todo mundo, né? Aí a Edilene falou, sério, não tem condições, vai matar o pessoal de susto, cara. Tu tá falando, aí tu pergunta, sim ou não? Aí o cara se assusta, né? Então assim, aí eu deixei de falar sim ou não. Por isso que eu perguntei agora se estava todo mundo entendendo, que eu poderia fazer um sim ou não com vocês, né? Sim ou não? Né? Mas era uma técnica tipo a do pastor Andrelinho lá, da Palminha lá, do pastor Silas, né? Mas aqui, meus irmãos, a atenção que eu chamo é: nós precisamos ter um planejamento para como, quando nós formos reagir a determinadas situações que vão vir à sua vida. Tentação e as provações, elas vão acontecer na vida do cristão. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas como eu tenho reagido? E aí ele faz, aqui a gente já está partindo já para o final, ele já faz aqui no ponto G, ele já faz um plano de emergência. Então aquele seria um plano básico, que é aquele plano que você tem que ter, mas ele também tem o desenvolvimento de um plano de emergência, que seria o quê? É aquela situação em que você precisa lidar imediatamente com a tentação quando ela ocorrer, que está lá no 1 Pedro 5, 8 e 9. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Meu irmão, você não é único nessas situações. Há irmãos que estão passando por sofrimento, por tentação igual a você. Então, quando você passar por situações de tentação, você precisa ter um plano de emergência. Lembre-se de que o pecado não tem mais poder sobre você, de modo que você não pode vencer a tentação e viver em justiça. Desculpa, de modo que você pode vencer a tentação e viver em justiça. E aí ele sugere aqui um plano de emergência. Ele diz, olha, o plano de emergência, de novo, deve incluir oração por sabedoria, orientação e graça para resistir à tentação. Oração e graça para resistir à tentação. Deixa eu continuar aqui com a minha leitura da palavra. Deixa eu ver só se eu peguei aqui. Está aqui. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, ele está repetindo, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade lhe será concedida. Ore por sabedoria. Ore por sabedoria. Ore por sabedoria. O segundo ponto do plano de emergência é pensamentos bíblicos. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Colossenses 3, 2. Utilizando a memorização de versículos e lembrando de permanecer em sujeição a Deus. Pense biblicamente, se sujeite a Deus. Se sujeite a Deus. O terceiro, um falar bíblico. Um falar bíblico, citando especialmente as Escrituras e contando aos outros a razão da esperança que há em você. 1 Pedro 3,15. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 Pedro 3,15. Um falar bíblico. Eu achei interessante, né? Será que ele vai falar? Como é que tem sido? Como é que nós temos nos relacionados com as pessoas com relação ao nosso falar? Um falar bíblico, meus irmãos. Não é que você vai ficar... Seria bom se fosse assim, né? Não é que você vai decorar a Bíblia e vai... A irmã Suami me pergunta,
Cédric, tal coisa. Não, porque Deus amou o mundo, certo? Não, mantive a palavra. Não é isso. Mas como é que eu tenho falado? Como é que tem sido a minha orientação? Será que é um falar distorcido da palavra ou é um falar que se alinha com a palavra? O irmão chega para conversar, pô, meu irmão, estou passando por uma situação e será que o que eu tenho o aconselhado está de acordo com a palavra? Ou tem ido numa outra direção? Ou eu já tenho dito para ele, não, meu irmão, para isso mesmo bom, não estou desfazendo aqui, se há psicólogo no lugar, você tem o seu ponto, mas será que eu não estou indicando a primeira saída, um livro de psicologia, ou um remédio, ou um terapeuta? Será que eu não tenho feito isso em vez de, não, mas vamos chegar, como é que está a tua vida espiritual? Olha, eu acredito que pode ser que Deus esteja te submetendo a uma provação, como é que você tem passado por isso? Ou será que a minha primeira opção é já indicar, quem sabe, uma saída medicamentosa, ou indicar uma situação de já ir para um juízo, né? Ou eu tenho dado uma orientação bíblica? Como é que eu oriento as pessoas? Inclusive fora daqui, né? Ah, não, tudo bem, não é cristão, mas como é que eu oriento? Não, meu irmão, você tem que meter a bala mesmo nele, porque ele te pegou e... Vocês estão me entendendo? Porque eu estou tão desconectado. E eu estou aqui todo domingo, né? A pessoa dá um conselho para o irmão. Não, irmão, você quer isso? Você tem que largar-lhe o tapa. Ele te quebrou mesmo lá na bola. Inclusive, quebra o dedo esquerdo dele da mão direita. Entendeu? Vocês estão ligados, né? O pessoal está ligado aí. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos? É como é que é o meu aconselhamento para alguém? Será que o meu primeiro conselho que eu dou é procure um médico? Talvez não seja esse. Talvez a pessoa precise realmente procurar um médico. Não, você está com o braço quebrado. Né? O cara quebrou o braço. Não, olha, vamos falar, não tem como o cara ficar assim, naquele momento, o braço quebrado, tem como, né? Você orar para que Deus sustente ali enquanto o SAMU chega. Né? Mas como é que está a vida? A gente tem que começar a pensar biblicamente. É isso que ele está sugerindo aqui. É isso que ele está dizendo para a gente, ó. Como é que tem sido o teu falar? Tem sido um falar bíblico? Ou ao contrário? Vou até coloquei aqui. Sabe que se eu falar você só sabe caluniar, maldizer, mentir, murmurar, né? Aquele cara que só vive murmurando, ele te encontra, meu Deus, encontrei um muro de lamentações. Ele vai... Será que é isso que ele está sugerindo a gente? Não. Ele está dizendo, olha, fale da esperança de vocês. Fale do que te traz esperança, do porvir, do que Cristo fez na sua vida. O quarto ponto do plano de emergência é um modo de agir bíblico. Bíblico. Fuja da tentação, meu irmão. Fuja da tentação. O que eu anotei aqui no 4? É a história de José, lá em Gênesis. José simplesmente, fugiu. Então, quando você estiver de frente com a tentação, olhe para ela, vira de costa e... Às vezes você precisa partir para cima, mas tem situação que você precisa virar de costas e fugir. Foi o que José fez aqui. E ele coloca o texto de Gênesis aqui para a gente lembrar. Mas ele dá uma opção também quando a gente não puder fugir. Ele diz, se não puder fugir imediatamente da tentação, mantenha-se obediente às Escrituras como Jesus fez quando foi tentado. Então, quando a gente não conseguir fugir, a gente precisa se manter obediente. Porque quando eu me mantenho obediente, o que acontece? Para que Deus possa fortalecê-lo e providenciar um meio de escape para você não pecar. Então, primeira opção, se eu posso fugir, eu fujo. Segunda opção, se eu não posso fugir, eu tenho que seguir os passos que foram dados antes. Né? Eu preciso estar bem firmado, com a minha fé bem arraigada, com a minha casa sobre a rocha, para que Deus possa me sustentar quando eu estiver passando pela tentação. E Ele vai me dar o escape. É Ele que dá o escape. Né? Tinha um irmão meu que ele um irmão em Cristo, né? Ele dizia, sério que irmão já está sangrando? Não, então mantenha a posição, né? Seja firme, né? Porque Deus vai te dar o escape. Né? E aí tinha um outro que dizia assim, sério que às vezes a gente não está nem na carne, já está no tutano, né? Aí quando tu está no tutano, você vai cair, né? Porque o tutano é dentro do osso, não é isso? Eu estou errado, né? Porque o cara já não está na carne, já está no osso, né? Já está dentro do osso, né? Aí já era, aí ele vai cair. Né? Então isso que ele está dizendo, se mantenha firme, porque Deus vai te dar o escape. É isso é promessa. Entendeu? Mas o pessoal prefere as promessas que são de Israel lá, né? Bênção, riqueza, onde botar a planta do teu pé, né? Pensou se fosse assim mesmo? Né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado e aqui ele dá um plano de emergência.
Ponto H, deixa eu ver se eu estou com... Sempre que possível, necessário, peça ajuda aos outros. Esse é um ponto, meus irmãos, que é fundamental. Peça ajuda. Peça ajuda. Deixa eu ver aqui do meu lado. Peça ajuda. Não fique assim, passando por situações em que se você puder se aconselhar com um irmão, se você puder buscar um irmão que você observa que tem um viver mais alinhado, alguma experiência, converse com... Nós temos aqui, graças a Deus, 2 pastores. Converse com o pastor da nossa igreja, converse com irmãos mais velhos, na fé. Peça ajuda, se você estiver passando por situações de tentação. Como ele diz lá em Gálatas 6, de 1 a 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo. Se você estiver passando por circunstâncias de tentação, em que você percebe que está muito difícil levar o fardo, compartilhe. Não deixe aquilo se arrastar ao ponto de você, muitas vezes, cair em pecado. Busque ajuda nos líderes, busque ajuda em irmãos que conhecem um pouco mais, busque ajuda na palavra. É isso que o material está dizendo para a gente. Olha, você tem um plano básico para você desenvolver uma mudança bíblica. Você vai ter situações na sua vida que vão ser situações de emergência, em que você vai se deparar direto com a tentação. E também, meus irmãos, o ponto H é fundamental. Peça ajuda. Porque às vezes a gente vai, e assim, agora eu vou partir assim para os homens, né? Alguns homens aqui. E eu falo porque sou homem, né? Às vezes é mais difícil para nós homens buscar ajuda. Procurar um ombro de um outro homem e conversar com ele sobre situações ou tentações, ou quem sabe até pecados que nós estejamos passando. Mas a Bíblia não diz isso para nós. Ela não diz que é para nós guardarmos aquilo conosco achando que somos super-homens. Ela diz, olha, procure alguém em que você percebe que ele é mais espiritual, e se você tiver caído, aquele irmão pode te ajudar. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Se você não está conseguindo, busque ajuda. Busque ajuda dentro do seio da igreja. Busque ajuda com bons conselheiros. Não passe por aquela situação sozinho. Às vezes um irmão pode te ajudar muito, muito, muito mesmo. Quantas vezes eu já fui ajudado por bons conselhos? Por bons conselhos de irmãos mais experientes do que eu na fé. Mais experientes do que eu na fé. E já indo para o final, meus irmãos. Pratique com consciência a fidelidade, o seu novo estilo bíblico de vida. Deixa eu pegar aqui para eu não me perder. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Essa é a palavra que está lá em Salmo 37, 24. Quando a gente peca, mas a gente lida biblicamente com a nossa falha, a gente pode cuidar e contar com o cuidado sustentador do nosso Deus. Então Ele nos ajuda quando nós tropeçamos. Ele nos ajuda quando nós tropeçamos. O Senhor ampara todos os que caem, levanta todos os que estão prostrados. Salmo 145, 14. 1 João 5, 4 e 5 diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem vence o mundo é aquele que crê. Quem vence a tentação é aquele que sabe que em Jesus Cristo nós podemos vencer a tentação. É isso que ele está dizendo aqui para a gente. Então, a gente falha, a gente muitas vezes vai cair, mas o nosso Deus, que é um Deus misericordioso, amável, não há tamanho no amor de Deus, Ele vai nos ajudar. E aí ele diz que logo você volta à obediência. O ponto A diz, sempre que falhar, então olha só, gente,
O material é bom por causa disso, porque ele vem, Bruno fala dos princípios, a gente diferencia provação, tentação, aí ele começa a dizer, olha, provação é isso, tentação é isso, aí diz, olha, você tem um planejamento ou planos que você pode fazer com a sua vida para que você mude de forma prática e biblicamente para você, nos momentos de tentação ou de provação, responder de forma correta quando você ora mais um pouco, quando você lê mais a palavra, quando você decora mais a palavra, quando você se autoavalia ou pega a palavra e usa contra você mesmo, mas há também aquela situação em que você falha, que você cai, que você peca. E aí também, o material é bom por causa disso, porque ele dá o antes e também quando você falha. Ele diz, olha, sempre que você falhar, você deve tomar as seguintes atitudes. Você deve reconhecer o seu fracasso, que é o que está lá em Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também serão usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então há situações em que nós precisamos reconhecer que pecamos. E logo em seguida nós precisamos o quê? Confessar o nosso pecado. Então quando nós falhamos, quando nós caímos, quando nós pecamos, ainda que nós tenhamos acompanhado tudo o que foi dito aqui, nesses últimos 3 domingos, ele está dizendo, olha, se você cair, você precisa voltar para Deus. Você precisa se arrepender. Você precisa confessar o seu pecado. E aí sim, tomar uma nova direção. Ele coloca que você precisa também confessar o pecado para aquelas pessoas contra quem você cometeu o pecado. E lá, meus irmãos, é muito didático isso aqui. Quando eu falo didático, ele vai te dando passos que muitas vezes a gente não está atento. Então, às vezes nós nos esquecemos de reconhecer nossos pecados. Às vezes nós esquecemos de confessar a Cristo os nossos pecados. Às vezes nós esquecemos de pedir perdão e confessar aquelas pessoas contra quem nós pecamos. E no terceiro ponto aqui, ele diz assim, mostrar fruto de arrependimento correspondente a uma mudança de direção. O pecado, ele tem um preço. E depois que a gente comete o pecado, que a gente confessa o pecado, que a gente pede perdão do pecado, a gente deve mostrar fruto de arrependimento. Sincero. Então não é, Senhor, me perdoa dos meus pecados, né? Eu confesso, e aí eu continuo com a mesma vida. Eu não mostrei nenhum fruto de arrependimento. Não é o padrão para o cristão. Se eu estou passando por uma mudança bíblica, a Bíblia diz que eu devo mostrar frutos de arrependimento. Aquilo deve ser uma coisa que me cause nojo, ojeriza, que eu não queira estar perto mais. Que eu nem brinque mais com aquilo. Que aquela lembrança traga à minha mente um arrependimento humilde. Que eu me possa jogar novamente. Eu sei que Deus já me perdoou daquele pecado, mas eu peço, Senhor, me livra de novo, Pai, porque se eu passar por aquilo, eu não quero mais estar ali. É totalmente diferente daquilo quando eu me arrependo e aí eu continuo flertando com o pecado, eu continuo achando bom, eu continuo dando uma olhadinha, eu continuo fazendo, eu continuo enganando, eu continuo mentindo. Eu não demonstrei fruto de arrependimento. O arrependimento é isso, é eu voltar a Cristo humilhado e dizer, Senhor, eu preciso, eu dependo de Ti. Para que eu não caia novamente. Para que eu não passe por essa situação novamente. Me ajuda, Pai. Me ajuda. E é ciclo. É ciclo. O ponto 4, já indo bem para o final, ele vai dizer para a gente preparar novamente ou revisar o seu plano básico ou o plano de emergência. Lembrando que Deus lhe prometeu a vitória sobre o fracasso. Provérbios 24:12. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. É revisão. É revisão. É todo o tempo estar pensando e melhorando a sua atitude diante daquelas situações em que talvez você se coloque ou tenha que passar pela tentação.
revisando, olhando para dentro de si, buscando, poxa Deus, será que eu não tenho falhado nessa área? Me ajuda nessa área aqui que eu estou passando por dificuldade. Senhor, sonda meu coração, sonda minha mente e me ajuda se eu estiver pecando ou caindo em alguma situação. Revisando, pensando, revisitando. Estou procurando, mas não estou vendo, acho que a Luz está ensaiando lá, mas ela sempre repete, nós esquecemos... Nós precisamos ser lembrados das velhas verdades que nós insistimos em esquecer. Não sei se é isso que estou parafraseando. Mas a gente precisa revisitar, tem que ser relembrado, domingo após domingo, dia após dia, visita após visita na palavra. As coisas que muitas vezes nós preferimos ou escolhemos esquecer. E que são fundamentais para a minha vida cristã. São fundamentais para que eu possa dar passos práticos. E não somente... ficar ouvindo e não praticar aquilo que a gente lê. E para finalizar, volte a andar no caminho de Deus. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 3:13 e 14 diz o seguinte: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Para fechar, Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Deus, Ele nos concedeu o pleno perdão. E Ele continua fazendo a obra na nossa vida. Então que a gente possa, meus irmãos, diante de tudo que foi colocado aqui, de tudo que foi falado aqui, das situações em que nós muitas vezes estamos sendo tentados pela nossa carne, ou muitas vezes tentados pelo inimigo, que nós possamos de forma prática desenvolver um plano. Por quê? Porque o inimigo ele é ardio, ele é ardiloso. E que essas sugestões, eu acredito aqui que são sugestões maravilhosas que são dadas, elas devam ser prioridade na nossa vida. Prioridade na nossa vida. Né? O meu tempo de oração, o meu tempo de leitura da palavra, o meu tempo de estudo da palavra, o meu tempo de decorar a palavra, o tempo que a palavra me confronta, elas precisam estar como item 0 da agenda, né? Item 1 da agenda, né? Para que a gente possa começar a nossa agenda já elencando essas coisas que vão nos fazer passar pelos momentos de provação, passar pelos momentos de tentação com Deus e reagindo da forma que Deus espera que nós venhamos a reagir. E quando nós cairmos, que nós possamos também saber qual é e o que Deus espera de nós. Arrependimento, confissão e mudança verdadeira. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que Tu fazes nas nossas vidas, Pai. Que Tu nos ajude, ó Deus, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, naqueles momentos, ó Deus, em que nós venhamos a dizer, nós não temos força, ó Pai, que nós possamos buscar força em Ti, ó Pai. Cria em nós, ó Deus, um coração que entende que precisa Te buscar, Pai. Tem que partir de Ti, Senhor. Mas que também nós, ó Deus, diante de tudo que é falado, de tudo que é colocado, Deus, nós também possamos ter iniciativa de Te buscar. Pai. Que Tu, ó Deus, possa cuidar para que, ó Deus, tudo que é falado aqui, que a nossa resposta, ó Deus, seja uma resposta prática no nosso viver. Que, ó Deus, nós não venhamos a nos acovardar, que nós, ó Deus, tira de nós e retira, ó Pai, a preguiça, Senhor, o desinteresse, ó Pai, muitas vezes a insensibilidade a tudo que é falado, Senhor, mas que a Tua palavra, ó Deus, nos cause vontade, que a Tua palavra, ó Deus, nos cause incômodo ao ponto, ó Deus, de nós não resistirmos a ela, ó Deus, e buscarmos estar diante de Ti de forma sincera, de forma a Te buscar cada vez mais para que nós possamos fazer a Tua vontade, ó Pai. Que a Tua vontade, ó Deus eterno, ela é perfeita, a Tua vontade ela é boa, a Tua vontade ela é agradável mais, ó Deus eterno, nós precisamos nos submeter a Ti.
Quebranta, ó Deus, a nossa cerviz, o nosso coração, Senhor. Que nós deixemos, ó Deus, de ser rebeldes, ó Pai amado, e fazer mal a nós mesmos. Quando nós não observamos o que a palavra deixa muito claro a nós. Cuida, ó Deus, para que nós possamos estar alertas e atentos, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, naquelas lutas e batalhas que nós temos contra a carne, ó Pai. E que o inimigo, Satanás, ó Deus, que já foi derrotado, ó Deus, ele não tenha, ó Pai amado, ação sobre a nossa vida, Pai. E que as tentações, ó Deus eterno, elas sirvam, ó Pai amado, para nos aproximar e depender mais de Ti. Guarda Teu povo, ó Pai. Guarda a nossa igreja. Cuida daqueles que não puderam estar aqui, ó Pai. Nos dá, ó Deus, um coração que se preocupe cada vez mais, ó Pai, em fazer e buscar a Tua santa vontade. Muito obrigado, ó Pai, por esse tempo aqui. Cuida, ó Deus, de nós, cuida no retorno. Olha por nós, olha pelo culto hoje à noite. Em Teu nome, Jesus, eu agradeço. Em Teu nome eu peço, Pai amado. Amém.